Olá, amigos do Seja Barra. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico. Esse livro é divino, né, da Ivone Pereira, que devassou esse invisível para nós estudarmos. E hoje nós já estamos no nosso hashtag 42º encontro. A gente gosta de contar os encontros para que vocês possam rever esses estudos. Esses estudos estão veiculados no Facebook e também no YouTube, todas as quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. E os instrutores desse curso sou eu, Leila Brandão, e Preciosa Senhorete. Ela, Preci, não pode estar presente porque não temos câmeras apropriadas para nós duas gravarmos e nem poderíamos porque estamos de quarentena, nós duas temos idade de risco. Então, esse vírus que a gente ainda não conhece direito, né? A gente sabe, ele é invisível, e a gente sabe que tem pessoas que não se manifesta a gripe, que é uma gripe, mas ela é portadora do vírus e pode transmitir. Por isso, nós não podemos aglomerar. E com essa câmera que eu tenho aqui, a gente pode gravar, vocês estão vendo aí, eu tenho que ficar meio que atrás aqui do computador para pegar a minha fisionomia falando e, ao mesmo tempo, os textos que nós duas preparamos durante a semana para compartilhar com vocês esse conhecimento libertador. Todo conhecimento, se a gente pensar bem, é libertador. Porque quando a gente conhece, como diz Allan Kardec, quando você entende e compreende, você sabe onde aplicar esse conhecimento, o porquê desse conhecimento, por que estudarmos a mediunidade, que é um atributo que Deus constituiu o homem com esse atributo. A mediunidade tem base orgânica, como a gente sempre repete. Esse atributo está nessa válvula transreceptora, como nos ensinou André Luiz, que é capaz de receber as vibrações, né, as irradiações de múltiplas dimensões, e somos capazes de conectar com esta glândula, a glândula pineal ou epífise. Nós podemos entrar em contato com as múltiplas dimensões da vida. Então, o curso é sobre isso, é interessantíssimo. E hoje como nós já estamos finalizando o curso, já finalizamos o livro Devassando o Invisível, usamos livros durante a caminhada do curso, vocês podem conferir Ernesto Bozano, Leon Denis, Herculano Pires, Gabriel Delane, Sueli Calda Schubert, todos os grandes médios, Ivone Pereira, e fizemos um apanhado baseado nos livros de Ivone Pereira, Devassando o Invisível, e estudando estudando a mediunidade, né, nos estudos da mediunidade. Então, vamos lá. Essa aula de hoje é do dia 18 de novembro, que nós intitulamos Os Tempos São Chegados. Esse estudo foi baseado na Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, publicado em 1868. Então, você diz assim, 1868 é século XIX, né? Assim, nós já estamos no século XXI. Então, os tempos são chegados desde aquela época? Certamente que sim. Desculpa. Certamente que sim. Porque o tempo na dimensão espiritual é muito diferente da nossa contagem de tempo. Quando os espíritos falaram a Allan Kardec, especialmente Galileu Galilei,
porque o livro A Gênese, a gente sabe que teve uma grande participação do espírito cientista e astrônomo, né, Galileu Galilei. Ele trouxe esse texto dizendo que os tempos são chegados. Que tempos que são chegados? E Kardec, porque Kardec, pedagogicamente, ele classificou os mundos habitados, olha que coisa interessante, há múltiplas moradas na casa do meu pai. Então, quando a gente vislumbra o universo, né, porque só pode ser assim um sentimento, o universo é um sentimento, porque mais de 5 bilhões de galáxias, não é estrelas, de galáxias hoje, já se sabe, a ciência já está nos informando, mais de 5 bilhões de galáxias. A nossa galáxia é a Via Láctea e a Terra é uma poeirinha cósmica no subúrbio da Via Láctea, né? Assim, então, nesse universo imenso, existem muitas moradas, como nos informou Jesus. Olha que coisa poética, né? Falar muitas moradas. Moradas é onde a gente habita, existem muitas habitações para nós, o universo afora. Então, Kardec, com a ajuda dos espíritos, né, desses imortais, da falange de Jesus, classificou essas moradas em 5 categorias. A primeira categoria são os mundos primitivos. A segunda categoria, os mundos de expiações e provas. Na terceira categoria, os mundos de regeneração. Na quarta categoria, os mundos felizes e depois, finalmente, os mundos ditosos. Todos os mundos vão progredir com o progresso dos homens. Então, nós já fomos mundo primitivos e precisou também de uma série de convulsões na Terra, né, para que houvesse essa transformação de mundo primitivo, em que o homem foi evoluindo até construir esse novo mundo que nós estamos já saindo dele. Por isso que chamam, os tempos são chegados, porque aos pouquinhos vão saindo espíritos e vão entrando espíritos melhores, vão saindo espíritos e entrando espíritos melhores, até que a Terra se transforme, deixe de ser de expiações e provas, e a gente vê que o nosso mundo é bem de expiações e provas, deixe de ser de expiações e provas para se tornar um mundo da regeneração, onde os espíritos já serão diferentes, regenerados, serão todos voltados, né, para o bem, todos vivendo o objetivo do bem. Então, vamos lá. O nosso globo, com tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, o nosso lugar do universo, aí tem o desenho da Via Láctea, né? Aqui assim, fez o desenho. Achamos no Google Imagem, né, o desenho da Via Láctea, e um desses pontinhos ali no subúrbio, na beiradinha da Via Láctea, é a nossa morada, né? Agora imagina a quantidade de morada que tem nesse imenso universo, né? Até na nossa Via Láctea. Temos muitos vizinhos aqui na nossa Via Láctea. Alguns espíritos de Júpiter, por exemplo, já se comunicaram através das mesas mediúnicas, então a gente já tem uma ideia que Júpiter seja habitado. Temos também notícia que Marte tem habitantes, embora sejam de conformação fisiológica, lógico, diferente, porque o nosso corpo espiritual, ele tem essa propriedade, o nosso perispírito, ou corpo espiritual, tem essa propriedade de absorver os elementos materiais do planeta onde o homem irá transitar, né?
porque cada planeta desse é uma escola que temos. Então, vamos lá. A evolução. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que têm sucessivamente se tornado habitável por seres mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do adossamento dos costumes. Então, a gente conseguiu aí uma gravura onde coloca aquele homem pequeno, né, que não está dando para eu ler o nome aí, depois ele um pouquinho maior, mais erecto, aí já é do homem erecto para frente. E o homem sapiens, depois desse sapiens ainda tem o sapiens sapiens. Esse homem sapiens está na Terra desde 39 mil anos atrás. Então, esse erecto sapiens, né? Que o homem erecto é que foi o marco, ele deixou de ser, a coluna dele ser curvada assim, deixamos de ter rabo e a nossa coluna, ela se tornou erecta, né? Então, o homem erecto é bípede, né? Usando só as duas pernas, e a manipulação da mão. Isso foi uma conquista grandiosa, que gastou-se milhares de anos até chegar à condição do Homo sapiens. E esse estudo, assim, é fascinante realmente, mas nós não teríamos condições de abarcar esse estudo, a gente perderia, né, o nosso foco, que é a mediunidade. Então, fisicamente, o globo sofreu transformações, como diz Galileu Galilei, a Kardec, constatada pela ciência, e que tem sucessivamente se tornado habitável por seres mais aperfeiçoados. É o que nós falamos, esse progresso, a lei do progresso, ela é gradativa. Ninguém, de uma hora para outra, se transforma nem fisicamente, nem moralmente. É uma coisa, é uma realização gradativa. Cada passo é uma conquista, ou cada conquista é um passo, né? Nossa, eu estou com a garganta meio inflamada. Desculpa. O pensamento de Deus. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei, como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e da presciência divina. Tudo que seja o efeito destas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. A propósito disso, esse grande físico, né, Stephen Hawking, até esqueci de colocar o nome dele, que ele morreu bem pouco tempo, morreu no século XX, ele tinha uma deficiência, ele ocupava a cadeira de Isaac Newton, é um dos físicos mais inteligentes que a Terra já recebeu, né? Primeiro Isaac Newton e agora esse Stephen Hawking. E esse Stephen Hawking, ele fala que no seu livro Universo numa Casca de Nós e Uma Breve História do Tempo também, são dois livros dele traduzidos em português numa linguagem que a gente possa alcançar. Eu digo que a gente possa alcançar, mas para mim ainda é difícil alcançar, embora eu seja formado em física, mas como eu nunca pratiquei a física, nunca dei aula de física, você fica meio que embotado, né? E aí ele diz que o Big Bang, aquela explosão que aconteceu no Sol e que o Sol foi resfriando, né? O universo, aliás, desculpa, né? O Sol saiu do Big Bang também. Aquele Big Bang que formou todo o universo, que foi uma explosão inicial, segundo os cientistas,
aconteceu há 14 bilhões de anos atrás. Mas o que eu acho interessante, a gente citamos esse Stephen Hawking, porque ele diz que o universo é tão inteligente, ele é tão bem elaborado, ele é tão, como é que nós vamos dizer assim, tão bem feito, tão perfeito, né? Tudo funcionando de uma forma tão correta. Desculpe, meus irmãos, eu tô com a minha garganta me atrapalhando um pouquinho. Tudo tão correto que não pode ser criado por uma causa não inteligente, porque o universo é inteligente demais, porque tudo é muito perfeito, muito coordenado, muito certo. Por isso que ele diz aí, o Galileu Galilei, ele diz ali, o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei, como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e da presciência divina. Tudo que seja o efeito destas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Porque chegou-se a pensar que poderia ser obra do acaso, esse Big Bang, e que as coisas fossem se formando por acaso. E Steve Hawking, ele afirma que não, que é inteligente demais, a não ser que a gente diga que o acaso é inteligente. Então, o resultado, né, de todo esse movimento universal é um resultado, é um efeito muito inteligente. Então, a causa há que ser inteligente e que os espíritos chamam essa causa, essa inteligência suprema do universo, essa causa primeira de todas as coisas, chama de Deus. Os tempos marcados por Deus. Portanto, quando a humanidade está madura para subir mais um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturidade dos frutos e a colheita. Muito bonita a analogia que os espíritos fazem, porque a gente vê na própria natureza isso, nós temos 4 estações, né? E em algumas regiões do mundo, essas estações são muito bem definidas. No Brasil, como é um país tropical, essas estações às vezes ficam meio misturadas, mas nos países ao norte, abaixo também, eles são mais marcados, o inverno bastante frio, a primavera, a estação das flores, o verão, muito calor, o outono, a estação das frutas, né? Então, assim como nós temos as 4 estações, os globos, né, os mundos habitados, também passam por fases semelhantes. Por isso diz assim, quando a humanidade está madura para subir mais um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturidade dos frutos e para a colheita. Muito bem explicadinho os espíritos. A execução das leis. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados dos pormenores, conforme as atribuições aferentes a seu grau de adiantamento. Então, tudo isso, embora tenha as leis sábias, justas, né, imutáveis, Deus ainda assim confere, né, algumas responsabilidades para espíritos que cuidam, né, dessa progressão, para que tudo corra em harmonia,
para que as coisas sejam reguladas, caso haja sei lá, alguma falha, algum erro, né? Eles estão ali, os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros, encarregados dos pormenores, conforme as atribuições aferentes a seu grau de adiantamento. Existem possivelmente cerca de 2 trilhões de galáxias. Aí eu falei 5 bilhões, né? Não, são 2 trilhões de galáxias no universo observável, contendo mais estrelas do que grãos de areias no planeta Terra. Veja, meus irmãos, que coisa, nossa, coisa tão imensa, né? 2 trilhões de galáxias e contendo mais estrelas do que todos os grãos de areia do planeta Terra. Imagina, nosso planeta Terra é 3/4 de água, né? Cercado de mar e cheio de areia. Então, é uma coisa bastante imensa para a gente pensar a respeito da grandiosidade de Deus, né? O comando do Mestre. O universo é, por sua vez, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligência. Tem sua parte de ação sobre o olho do soberano mestre, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império deste vasto poder regulador, tudo se movimenta, tudo funciona numa ordem perfeita. É lindo isso, meus irmãos, lindo demais, porque Leon Denis, ele fala que a nossa vontade é uma energia psíquica muito poderosa, que a gente ainda não aprendeu como utilizar essa força psíquica de que cada um é portador, porque nós somos filhos de Deus e temos vontade. Vontade é a energia mais poderosa do homem. Denis diz que a vontade é mais poderosa do que a eletricidade. Já falamos muito sobre isso. E Einstein diz que a nossa vontade é mais poderosa do que a bomba atômica. Então, nós, nesse nível evolutivo, temos essa vontade tão poderosa. Imagina o nosso mestre, Jesus, a sua vontade é que comanda, segundo os espíritos, né, da Gênese, liderado por Galileu Galilei, o mestre, nosso mestre Jesus, a sua vontade é que coordena tudo isso na nossa galáxia. Quiçá outras galáxias também, a gente não sabe. Mas Jesus, já naquela época, ele já mostrava o seu poder, né? O seu poder transformador. Imagina, ele continua a sua evolução. E, segundo os espíritos, ele é o responsável pelo planeta Terra e talvez pelo nosso sistema solar e talvez da nossa galáxia. A gente não sabe o tamanho do seu poder, a gente não tem ideia. A caridade. A humanidade cumpriu até nossos dias incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados jamais atingidos com respeito às ciências, às artes e bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. É de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, o que está nos faltando para que nós
passemos para o mundo da regeneração, que a gente suba mais esse degrau e que nós estamos nessa transição planetária, por isso os espíritos dizem, os tempos são chegados, está nos faltando o lado moral, porque o lado intelectual, nós já temos conquistas maravilhosas, né? Assim, nós já temos essas conquistas que nós vamos ter que reencarnar, nós da minha geração, vamos ter que reencarnar para entender toda essa conquista do computador e do via satélite, dos drones, toda essa tecnologia que é fantástica, nós já conseguimos muito, meus irmãos. Em termos também de vacina, já conseguimos bastante coisa. E nos falta, no entanto, conquistar o que os espíritos estão falando, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Agora, nesse período de pandemia, nós temos percebido que estamos, sim, mais solidários, mais fraternos, né? E realizando mais movimentos de caridade. Temos realizado, temos assistido muitos movimentos de caridade. Então, nós estamos realmente passando por uma transição. E, normalmente, numa transição, os espíritos nos esclarecem que, quando você ilumina mais um quarto, você percebe as sujeirinhas, né? Que estava no cantinho, que a pouca luz não deixava que a gente percebesse. Então, quando se aumenta a luz num ambiente e a luz tem um campo de influência maior, ela te mostra os cantinhos que estão sujos, as beiradinhas que uma luz deficiente você não conseguia ver. O que está acontecendo no nosso planeta é exatamente isso, a aproximação da luz, a gente está percebendo todos os nossos equívocos estão sendo evidenciados. Não só no planeta, né, que a gente está depedrando um pouco o nosso planeta, né, está ignorando os buracos de ozônio, o aquecimento global, o desmatamento, a poluição dos rios, tudo isso a gente começou a perceber a nível planetário, né? Antigamente a gente só conseguia ver o nosso local ali. Então, o outro lado do mundo, nós não tínhamos ciência. E agora nós estamos percebendo tudo isso. Por quê? Porque a luz está se fazendo no planeta. Muitas mentes iluminadas estão conosco, nos mostrando tudo isso. Então, quando você vai arrumar um armário na sua casa, você tira tudo de dentro do armário, né, para limpar, com uma luz poderosa, você olha os cantinhos, desinfeta tudo e depois vai colocando as coisas em ordem. Então, nós estamos nesse momento de jogar tudo no chão, né? A gente vê muitos escândalos mesmo, como disse Jesus, é necessário que haja o escândalo, mas ai daqueles que os provocar, porque o escândalo é tudo que foge da normalidade que a gente conhece, torna-se uma coisa escandalosa. E aí a gente está vendo acontecer, né, algumas ações do homem abaixo das ações dos animais, muito próximo da animalidade. As mudanças, os cataclismos gerais eram as consequências do estado de formação da Terra. Atualmente, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Aí tem essa figura escrito higienização espiritual da Terra. É isso mesmo, meus irmãos. Um grande esquizoanalista francês, como ele se diz, Félix Guattari, ele fala sobre
essa, como ele diz, eu esqueci o termo que ele usou, mas essa revolução interna que o ser humano está passando, como ele diz aqui, são as entranhas, os espíritos disseram isso também, são as entranhas dos homens, é que está havendo uma revolução. O ser humano está querendo ressignificar a sua vida, porque se nós não trouxermos significados para a nossa própria existência, não entendemos a razão pelo qual estamos aqui e a razão de tanta dor, nós não vamos conseguir ser felizes na face da Terra. Então, é necessário que a gente busque essa revolução íntima, essa reforma íntima que pode pode consolidar a nossa fé, não é assim? Uma das fases principais da humanidade, essa fase que se elabora neste momento, é o complemento necessário do estado precedente, como o estado viril é o complemento da juventude. É por isso que se diz que os tempos são chegados. Então, o que os espíritos nos lembram é que nós podemos concluir que os tempos são chegados, como os espíritos falaram, ao observar o que está acontecendo à nossa volta. Essa pandemia, que já não é a primeira, né? Nós tivemos várias epidemias e tivemos uma grande pandemia que foi a gripe espanhola, que dizimou 50 milhões de pessoas numa época em que os recursos eram muito menores do que agora. Então, nós estamos verificando que essa pandemia, que nós estamos agora passando por esse resgate coletivo, né, porque não é agradável para ninguém, a gente não sabe nem o que resultará para o homem esse período de aprisionamento e, ao mesmo tempo, essa perda dos negócios, muitas pessoas falindo, e vai ter muito roubo, porque as pessoas precisam comer, muitos perdendo o emprego, tudo isso que constitui uma provação, está nos mostrando também que é transitório. Então, quando a gente coloca ali uma ampulheta do tempo, isso é transitório, isso é um desafio, né, que o homem vai vencer e vai se tornar mais fortalecido. Então, hoje, com essa pandemia, nós, humanidade terrena, nós leigos, né, a gente está percebendo que é necessário cuidar dos esgotos, cuidar dos rios, cuidar da nossa água, cuidar da nossa flora, cuidar dos nossos animais. É necessário que haja essa conscientização. Então, essa pandemia não foi Deus que mandou para o homem. Não está entre as convulsões da Terra, digamos assim, mas resulta das ações ignorantes do ser humano. Porque no momento que a gente está depedrando o espaço onde nós vivemos, não sabendo utilizar a água, a eletricidade, não sabendo como equilibrar tudo isso, nós vamos sofrendo as consequências disso tudo até nós aprendermos, não é assim? A busca da felicidade. A humanidade transformada adulta tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas, compreende o vazio das ideias de onde surgiu a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade, não encontra mais no estado das coisas as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Então, é exatamente o que nós estamos falando. O ser humano,
ao passar por essas dores, nós como seres coletivos, a gente dá para a gente perceber que as nossas necessidades dos nossos irmãos, as nossas necessidades são semelhantes. Na verdade, a gente não precisa de tanta coisa material para ser feliz. A minha filha, uns meses atrás, ela falou para mim: mãe, eu estou vendo que ser minimalista é muito bom. Vamos tirar essa quantidade de enfeite de dentro da casa, de tapetes, vamos tirar os excessos, porque a gente fica escrava dos excessos, né? A gente fica tomando conta, como diz Joana de Ângeles, tu te tornas possuídos pelos bens que pensas possuir. Na verdade, nada disso nos pertence. Nós vamos sair da Terra, é uma coisa certa, ninguém nunca ficou, a gente vai desencarnar, e a gente cansa de repetir isso, não vamos levar absolutamente nenhum pertence material. Por isso, nós temos que nos organizarmos para a gente ter uma morte mais aconchegante, embora a gente saiba que os espíritos estarão nos aguardando, né? Conforme falou Jesus, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Eu acho linda essa frase dele, porque quando ele falou deixai que os mortos, ou seja, na dimensão espiritual, numa dimensão mais ampla da vida, de mais beleza, de mais vigor, de mais velocidade, estão os nossos mortos queridos, que estão nos aguardando. Por isso Jesus falou para aquele homem que ia enterrar o seu pai, disse, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, ou seja, evoca a realidade espiritual para que essa dimensão maior da vida possa nos ajudar na hora do nosso desenlace. Porque se a gente ficar muito apegado aos valores materiais da Terra, a gente vai criar condições de sofrimento na hora de nos desligarmos, né? Assim? Então, por isso que os espíritos falam que a humanidade transformada adulta tem novas necessidades. Quando você entra na sua maturidade, você fala, opa, do que mesmo que eu preciso para ser feliz? O que nós precisamos para ser feliz é muito simples. É só o amor. O amor é o alimento da nossa alma. Parece que é simples, né? Mas é uma coisa complicada o amor, porque tem uma escalada evolutiva. Desde o mais rudimentar instinto, como disse Lázaro, passando pelas sensações, estagiando muitas vezes nas nossas emoções, a gente vai construir o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Esse é o alimento da nossa alma. Essa é a construção que o Mestre veio nos ensinar a privilegiar, né? A priorizar. É a construção do amor na nossa vida. Movimentos relativamente bruscos. O progresso da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta, insensível, caso se considere as épocas próximas, que se traduz por melhoramentos sucessivos nos costumes, nas leis, os usos, que só se apercebe à distância. É isso que nós acabamos de falar. Quando você dá uma rápida olhada no crescimento da humanidade, na evolução da humanidade, a evolução do homem como ser social, quando a gente dá uma olhada assim no conjunto, você percebe a distância, quer dizer, hoje nós conseguimos perceber que o século XVII era muito mais atrasado do que o século XVIII, que, por sinal, era bem mais atrasado que o século XIX, e assim sucessivamente. Agora, no nosso próprio século XXI, quem podia imaginar que nós poderíamos ter
um telefone tão aperfeiçoado que nos permitisse falar com todo o globo, né, como é o iPhone, é uma coisa fantástica, meus irmãos. Desculpe, assim, a minha ignorância, mas eu sou de um tempo que a gente, para falar o telefone, além de pagar caro os minutos, para falar para o exterior era um absurdo de caro. E falava assim também com muita dificuldade. Às vezes a gente falava alô, aquilo repetia eco, alô, 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 até chegar lá no país com o qual a gente gostaria de falar. Isso é uma longa história e, ao mesmo tempo, uma breve história do tempo, né? Como disse Stephen Hawking. Porque o nosso tempo, as nossas conquistas agora, estão muito aceleradas. Por isso, Zygmunt fala a modernidade líquida, né? A modernidade está que nem água, está escorrendo, escorrendo por todos os lados que a gente não consegue acompanhar, né? A esperança na nova geração. Aquele que viver bastante para abraçar as duas versões da nova fase, parecerá que o mundo novo saiu das ruínas do velho. O caráter, os costumes, os usos, tudo é mudado. E que, de fato, os homens novos, ou melhor, regenerados, surgiram. As ideias levadas pela geração que se esvai fizeram lugar às ideias novas na geração que se cria. Fizeram lugar a ideias novas na geração que se cria. É que a gente pega o texto e tem que resumir para caber nesse pedacinho aí, né? E para depois a gente falar a respeito. Desculpa, gente, desculpa, meus amigos, mas essa garganta, eu vou te contar, tá muito seco, né? E os velhinhos, os velhinhos sofrem com garganta seca, né? Nessa época de secura. Mas então, a esperança na nova geração, que os espíritos dizem, é o seguinte: o progresso vai acontecendo lentamente. Os espíritos mais evoluídos, eles vêm substituir os espíritos menos evoluídos. E isso é uma progressão, assim, a nossos olhos, lenta, tipo invisível. Mas quando você estuda o conjunto, como nós falamos nos slides atrás, quando você observa o conjunto, como era no século XV, no século XVI, no século XVII, você vai percebendo como que o ser humano foi evoluindo intelectualmente falando. E moralmente de forma mais lenta, mas ainda assim mostram evidências muito relevantes da nossa reforma moral. Hoje a humanidade, embora existam as exceções, está bem menos violenta, né, do que no século anterior. O sentido da vida. O Espiritismo e suas consequências abrem à humanidade um caminho novo e lhe descortina os horizontes do infinito. O homem não caminha mais na cegueira, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Separados dos preconceitos, da ignorância e da superstição, ele sabe que o seu ser não é limitado a qualquer instante por uma existência efêmera, que a vida espiritual nunca se interrompe pela morte. Então, assim, o sentido da vida, os espíritos vieram nos esclarecer a respeito do que nós viemos fazer aqui. O que nós estamos fazendo aqui? O Espiritismo e suas consequências abre à humanidade um caminho novo, lógico, porque se você conhece de onde você veio, ou seja, se informa um pouco dessa dimensão maior da vida,
e você tem informações do que você deve fazer para adentrar a essa nova dimensão de forma mais vigorosa, de forma a sofrer menos com as transições, né? Com as convulsões da Terra, se a gente se esclarece a respeito disso, é claro que nós vamos transitar muito melhor pela Terra ou pelas novas moradas que nós venhamos a habitar. O progresso moral. Só o progresso moral poderá assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, o que os espíritos vêm nos alertar é que não adianta nada, como diz aquele ditado, você ganhar o mundo e perder a sua alma. Se nós não estivermos preocupados com esse progresso moral, com essa evolução espiritual, nós não vamos construir a felicidade aqui na Terra. Mas isso é lei de Deus. Nós temos que aprender a construir. E aqueles que não quiserem colaborar terão que reiniciar em mundos, né, de expiações e provas novamente. Nós esperamos, vivendo com seriedade, buscando esse caminho moral, buscando o caminho da caridade, que é o caminho mais curto para a conquista do nosso potencial amoroso, esperamos que a gente possa estar colaborando com a regeneração, com a construção da regeneração, do mundo de regeneração que se avizinha. Conclusão. O progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que este Deus, soberanamente justo e bom, nunca pode querer injustiça, que o mal vem dos homens e nunca dele. Eles se olharão como irmãos de um mesmo Pai e se estenderão as mãos. Então, meus irmãos, estamos chegando no nosso momento final e a conclusão que nós chegamos com esse estudo Os Tempos São Chegados é que nós todos estamos sendo chamados, todos nós estamos sendo convidados a construir esse mundo da regeneração. E esse convite é um convite, ou seja, esse convite respeita o nosso livre-arbítrio. Você pode querer participar dessa transição colaborando com Jesus, ou pode não aceitar, dizer, não, o mundo assim mesmo, do jeito que está, tá bom, né? É cada um por si, salve-se quem puder. Então, se a gente faz a opção pelo egoísmo e pelo orgulho, que na maioria das vezes a gente fica chocada com o nosso próprio egoísmo e com o nosso próprio orgulho, esse lado sombra que ainda temos, né? Se a gente permanecer nessa teimosia de achar que os valores da Terra não são transitórios, de achar que nós não temos o mesmo Pai, que as famílias, algumas são escolhidas, né? Eu lembro daquela historinha, A Festa no Céu, aquela historinha ilustra bem isso, né? Lembra da história na Festa do Céu, em que todas as aves foram convidadas e os animais que não tinham asa não podiam ir, como é que eles iam voar até o céu? Aí o sapo entrou no violão do urubu, que ia cantar na festa, né? Essa historinha, ela é bem simbólica, mostrando que a maioria de nós
se sente um sapo, né? Quando você vê que, para muitas pessoas, a, a vida na Terra, a existência, está colorida, está dando tudo certo, as pessoas têm acesso a tudo, e para uma boa parcela da população, as pessoas não têm acesso a nada, nascem com deficiências, etc, etc. É aquela velha história de Buda quando transpôs os portais do seu castelo, que Buda tinha tudo, né? O príncipe Siddhartha Gautama tinha um castelo para cada estação do ano, de tanto dinheiro que ele tinha, de tanta roupa maravilhosa, e quando ele confrontou com a impermanência da Terra, né, com as diferenças dos seres, as desigualdades humanas de uma forma tão gritante, ele saiu para pensar a respeito da vida. Então, o Espiritismo traz para nós a razão disso tudo. Hoje nós sabemos o porquê de todas as coisas e temos a liberdade de escolher. Por isso nós estamos aqui, meus irmãos, convidando você que nos ouve, a compartilhar esses conhecimentos espíritas, que eles trazem o sentido da vida. O conhecimento espírita traz para você a certeza do que você está fazendo aqui, dá um novo significado à sua existência, te mostra com clareza o caminho da luz. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Estou sentindo uma porção de ruído, que eu acho que é de chuva, né? Assim, mas se Deus quiser, não vai interferir na nossa gravação. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.